Você já sentiu que o amor de quem te gerou, te criou, doía mais do que acolhia? Durante muito tempo, eu pensei que havia algo errado comigo. Hoje, eu vou compartilhar algo muito delicado, muito íntimo e muito sério. Eu vou dizer como percebi que o amor da minha mãe era um amor narcisista e como essa dor, em vez de me destruir, embora tenha quase conseguido, me guiou ao encontro da minha centelha divina. O foco desse vídeo não é falar sobre o narcisismo, e sim como uma relação tão desafiadora pode ser um caminho de transformação interior e reconexão com a nossa centelha divina. Como eu já compartilhei em outros vídeos, eu fui aquela pessoa que nunca fez terapia, mas sempre frequentou a igreja, acreditando que só isso bastava. Porém, a falta de autoconhecimento e a fé cega me levaram para o fundo do poço. E foi lá que eu decidi reescrever uma nova história, buscando respostas para os meus questionamentos mais profundos, desde saber quem é Deus até qual é o meu propósito aqui na Terra. Embora já tenha compartilhado esse processo, agora trago um fator essencial, uma peça que estava faltando: o amor narcisista da minha mãe. Até meados de maio deste ano de 2025, eu não acreditava e nem aceitava que o amor da minha mãe poderia ser um amor narcisista. Até que acontecimentos familiares me despertaram para essa possibilidade. Embora eu já conhecesse o termo há bastante tempo, sempre que eu assistia os vídeos relacionados ao tema, eu pensava, não, minha mãe não é assim. Eu levei meses para aceitar a possibilidade de estudar mais a fundo sobre o assunto, até que aconteceu uma situação familiar que me fez aprofundar no conteúdo sobre o narcisismo materno. Foi quando o meu mundo caiu. Era como se eu estivesse ouvindo relatos da minha própria vida sendo contada por outras pessoas. Foi desafiador acreditar e aceitar que nem todo amor materno é igual e que sim, nem todas as mães são iguais. Aos 41 anos, eu percebi que a relação que eu tinha com a minha mãe não era uma relação saudável e que esse desequilíbrio estava na raiz da minha dor emocional, profissional e até física. Foi um choque enorme, porém foi libertador saber que eu posso mudar o rumo daqui para frente. Os sinais claros dessa relação foram falta de empatia, amor condicional, onde eu só recebia afeto se eu obedecia ou agradava. Invalidação emocional, eu sentia dúvidas o tempo todo sobre os meus próprios sentimentos. E controle excessivo, disfarçado de cuidado. Especialmente na adolescência, quando eu comecei a namorar, foram inúmeras as situações onde ela se comportava de forma agressiva, impondo sua opinião e me desrespeitando na frente das pessoas. Já na fase adulta, o episódio mais marcante foi em 2016, onde eu estava com 33 anos, já estava casada e com uma filha. Quando, ao passar por uma situação familiar que gerou muito conflito envolvendo várias pessoas importantes, eu tive uma opinião diferente da opinião dela. Foi nesse momento que minha mãe disse: "Você tem que fazer X coisa." Porém, eu disse: "Não, mãe, eu não vou fazer." Daí, ela se levantou do sofá da minha casa e foi em direção à porta, dizendo que desistia de mim, porque eu não ouvia a opinião dela. E ao ver aquela situação, eu percebi que ou eu faço o que ela quer, ou eu vou ficar sem o amor dela. Naquele dia, mais uma vez, eu fiz a vontade dela. Porém, paguei um preço muito alto. Em 2019, eu desenvolvi uma depressão profunda, cuja raiz principal da depressão era o desejo inconsciente de ser amada pela minha mãe. Naquela época, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo, porque, como eu disse antes, eu nunca fiz terapia e muito menos busquei autoconhecimento. Por isso foi tão pesado lidar com tudo que estava acontecendo naquele momento. E com isso, a única coisa que eu sentia era um vazio enorme e uma ferida profunda na minha alma, que provocava uma dor tão avassaladora que eu não via outra forma de me livrar dessa dor, a não ser tirando a minha própria vida. Como eu já disse em outros vídeos, eu consegui sair do fundo do poço. Porém, eu havia feito apenas um curativo, cobrindo a ferida.
e não permitindo a cicatrização por completo. O fato de não me sentir amada pela minha mãe, por não conseguir agradá-la o suficiente para receber o amor que eu tanto idealizei, um amor que acolhi e respeitava, me fez entrar em colapso. E somente esse ano, ao passar por novos acontecimentos familiares e, por incrível que pareça, com as mesmas pessoas, só que em um contexto diferente, a minha mãe repetiu o mesmo comportamento, dizendo: "Você deve fazer X coisa." E eu disse: "Não, mãe, eu não vou fazer o que a senhora quer." Porém, diferente de 2019, eu estava estruturada emocionalmente e segui firme com minha decisão. E quando ela percebeu que eu não iria ceder, ela fez o de sempre, me agrediu psicologicamente com palavras duras através de mensagens. Porém, como eu não respondi a mensagem dela, no outro dia ela mandou uma nova mensagem, pedindo para eu perdoá-la e que ela me amava muito. Naquele dia, foi como se passasse um filme na minha cabeça. Ela sempre fazia a mesma coisa. Me agredia psicologicamente e depois pedia perdão, como se nada de importante tivesse acontecido. E eu sempre a perdoava, porque no fundo eu acreditava que ela poderia mudar e finalmente me amar como eu gostaria, mesmo sabendo o quanto aqueles conflitos feriam minha alma. Essa relação, além de ferir profundamente minha alma, também afetou outras áreas da minha vida, pois eu desenvolvi padrões que me limitavam financeiramente e profissionalmente, como falta de autoconfiança. A ausência física do meu pai e o abandono da minha mãe me geraram dúvidas constantes sobre minhas escolhas, minha capacidade e valor. E eu sempre me perguntava: será que eu consigo? Será que eu dou conta? Busca inconsciente por validação externa. Como meu pai era ausente e minha mãe oferecia um amor condicionado, eu aprendi que, para ser amada, eu precisava agradar, desenvolvendo uma imensa dependência da aprovação dos outros. E quando alguém discordava de mim, era como se essa pessoa invalidasse a minha existência, gerando um enorme sofrimento. Eu também sentia muito medo de me posicionar, tinha muita dificuldade em cobrar, vender e receber dinheiro. Eu não me achava merecedora, não conseguia reconhecer o meu próprio valor. E por isso tinha muito medo de me expor, de expor minhas ideias, por medo de ser rejeitada novamente. E minha autoestima era quase nula. Quando eu me tornei terapeuta, eu não conseguia confiar na minha própria voz. Era como se algo dentro de mim não estivesse coerente com a minha história. E finalmente, hoje, eu compreendi que tudo isso era porque minha criança interior ainda esperava receber o amor da minha mãe. Acessar essa informação foi o que eu precisava para que a cura acontecesse. O meu eu adulta, após acessar o verdadeiro amor vindo da minha centelha divina, percebeu que não precisava mais esperar por esse amor materno que machuca, porque eu mesma posso ser essa fonte de acolhimento, amor, respeito e aceitação. Hoje, minha criança interior é vista, aceita e amada por mim. E esse amor é o que basta. Nenhum outro amor externo, seja amor de mãe, de um companheiro ou filho, pode preencher esse lugar. E foi a partir desse amor próprio que eu me curei e comecei a transformar a minha vida, sentindo o verdadeiro amor dentro de mim. A dor da ausência de um amor genuíno me levou a encontrar o amor mais profundo e verdadeiro que existe, o amor da minha centelha divina. Foi esse amor que me sustentou e possibilitou o meu processo de cura, pois ele me fortaleceu o suficiente para quebrar um ciclo doloroso de agradar para ser aceita e enfrentar opiniões alheias contrárias à minha verdade espiritual. Foi esse amor que me deu forças para ser firme e fiel a quem eu me tornei. Hoje, eu sou uma pessoa que escolhe amar a mim mesma em primeiro lugar. E não preciso mais usar máscaras para ser aceita. A busca por autoconhecimento é dolorosa e exige muita coragem para lidar com o processo. Mas posso afirmar com toda certeza que é libertador você saber quem você é. E principalmente, quando você toma posse do poder que existe dentro de você, você acessa o verdadeiro amor que cura e transforma. E eu reforço mais uma vez que a intenção dos meus vídeos é falar sobre amor,
Por isso eu estou compartilhando essa experiência tão profunda e tão pessoal, porque se trata de um tipo de amor, porém muito distorcido. Hoje eu entendo que minha mãe também carrega suas dores e que ofereceu o tipo de amor que ela conhecia e que está tudo bem. Mas eu não justifico os danos, mas eu escolho seguir em paz, consciente de que escolhi o que é melhor para mim. Relacionamentos narcisistas podem deixar feridas profundas ou até mesmo destruir a pessoa, por dentro e por fora. Mas quando a pessoa se permite buscar sua verdade interior, ela encontra o verdadeiro amor. E é esse amor que acolhe, nutre e transforma. E ele habita em cada um de nós. Esse amor vem da nossa centelha divina. Eu compartilhei a minha história porque eu acredito de coração que através da minha experiência eu posso ser a ponte entre você e sua centelha divina. E dizer que sim, é possível sobreviver a esse processo tão doloroso e desafiador, como também é completamente possível transformar dor e sofrimento em cura e libertação. Portanto, se você sente que esse é o momento de acessar o seu verdadeiro amor dentro de si, eu te convido a conhecer o meu curso Desperte Sua Luz Interior. Nele você vai aprender a se libertar dos padrões emocionais que te aprisionam e acessar com verdade e profundidade a sua centelha divina. Mas se você sente que precisa de uma atenção mais individual, com orientações específicas para o seu momento de vida, eu também ofereço o meu atendimento personalizado, voltado para o alinhamento vibracional do seu campo energético. Os links do curso e do atendimento estão disponíveis no primeiro comentário e na descrição. Seja através do curso ou do atendimento, o meu propósito é te ajudar a lembrar quem você é e te mostrar que a cura é possível, porque o verdadeiro amor já habita em você, porque você é uma centelha divina.